Maria, cheia de graça, mas pecadora como nós. Por que eu quero conversar com você sobre esse assunto? Porque ele é um assunto muito importante de nós entendermos. Veja, na teologia você vai encontrar assuntos que são chamados periféricos, que não são de importância central para a salvação. Por exemplo, alguns cristãos vão comer de tudo, outros, Paulo vai falar sobre isso nessa carta aos Romanos, não vão comer de tudo, alguns alimentos, carne de porco, não comem. Só que Paulo vai dizer que isso está tudo bem, que cada um deve fazer isso, ou comer ou não comer, com a sua consciência pura diante de Deus. Então não é um ponto central. Agora, quando nós falamos sobre a maneira como as pessoas enxergam Maria, isso é algo central, porque se você estiver realizando um culto ou se relacionando com a pessoa de Maria, o seu entendimento a respeito de Maria for errado e for um entendimento idólatra, como a Bíblia claramente condena, então você tem um importante problema, porque isso sim afeta a sua salvação. Por isso que nós tratamos esse como um assunto central. E é importantíssimo que nós conversemos sobre isso e entendamos isso. Um outro ponto importante é de que esse vídeo aqui, e a maioria de tudo que eu trato aqui no canal, é para aqueles que entenderam que as Escrituras estão acima de todos nós. Esse vídeo não vai fazer sentido para alguém que é um católico convicto, vamos dizer assim, que de maneira alguma aceita qualquer outra opinião, que para ele aquilo que a Igreja Católica decide nos seus concílios, como o Papa e com os seus bispos, para ele aquilo é autoridade. E ok, eu respeito isso e essa pessoa tem todo o direito de viver sua fé e vou lutar sempre para que você tenha esse teu direito de crer dessa maneira. Agora, o meu vídeo aqui ele só faz sentido para as pessoas que estão buscando entender o que as Escrituras dizem. Tanto que o nome do canal aqui Minha Herança é Viver a Bíblia, ou seja, a Bíblia está acima. Lá na capa do nosso canal você vai ver o Sola Scriptura, que é a base do entendimento da Reforma Protestante. Foi quando a igreja foi se afastando tanto no passado dos anos, dos séculos, ela foi se afastando tanto das Escrituras que a igreja perdeu toda a sua essência da vida cristã, do culto cristão. Então, o Sola Scriptura foi esse retorno. Vamos retornar aquilo que está nas Escrituras. Ou seja, a igreja protestante, essa reforma protestante, não abandonou tudo aquilo que era o chamado, como é que a gente pode dizer, as mensagens e toda a tradição bíblica não foi abandonada. A diferença foi que a tradição bíblica foi colocada, a tradição histórica e dos estudiosos foi colocada abaixo das Escrituras Sagradas. Então, para um protestante, as Escrituras estão acima e a tradição está abaixo. Nós estudamos os grandes teólogos, nós nos debruçamos sobre o que eles interpretaram, respeitamos essas interpretações, mas acima disso está as Escrituras. Por exemplo, você pode encontrar um protestante que admira muito Calvino e estuda o que Calvino ensinou. Eu, por exemplo, admiro muito, li as Institutas de Calvino e concordo com muitas coisas. Ele é uma pessoa inteligentíssima, alguém totalmente diferenciado. Agora, quando Calvino vai falar sobre o batismo infantil, ali eu não concordo, porque eu olho para as Escrituras e junto com muitos outros teólogos que eu concordo, eles veem que a criança ela deve ser apenas apresentada e não batizada. Mas você percebe que nós não colocamos ninguém, mesmo Calvino, mesmo Lutero, acima das Escrituras. Aquilo que eles escreveram, aquilo que eles nos ensinaram, que esteja de acordo com as Escrituras,
Isso nós recebemos, mas aquilo que não está, nós filtramos. E nós temos um exemplo disso tão belo quando você vai ler Atos dos Apóstolos. Não sei se você já ouviu falar dos bereanos. Paulo vai elogiar os bereanos e ele diz que os bereanos foram muito mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Tudo aquilo que Paulo trazia a respeito de Jesus, falando, olha, esse Jesus, ele é o Messias. Por que ele é o Messias? Então Paulo começava a citar a Bíblia que eles tinham, o Antigo Testamento, e dizer, olha, o Antigo Testamento falava que o Messias ia nascer em tal lugar, que o Messias iria cumprir tais e tais profecias. E os bereanos, Paulo diz que eles pegavam os seus textos bíblicos que eles tinham e iam conferindo para ver se tudo que Paulo falava estava de acordo com as Escrituras. E veja como é simples, Paulo elogia isso que os bereanos fazem. E nesse vídeo é o que eu convido você que tem esse coração de dizer assim, olha, eu quero entender, eu caminho junto com muitas pessoas que têm vindo às vezes da fé católica e eles querem entender o que a Bíblia fala, para que eles vivam o que está nas Escrituras. Então esse vídeo é para pessoas assim, para aquele que realmente quer dar crédito acima de tudo às Escrituras, nem mesmo ao que eu estou falando, de você pegar a sua Bíblia e avaliar os textos. Então, primeiramente para você ver, porque isso é muito grave, se você estiver se aproximando de Maria de maneira errada, veja que o apóstolo João nos dá uma orientação tão preciosa, o apóstolo João que caminhou tão próximo de Jesus, veja o que ele diz lá no finalzinho da Bíblia, lá no finalzinho do Novo Testamento você vai encontrar isso. Abre a tua Bíblia lá, 1 João 5, 20 e 21, olha o que ele diz. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Olha só, João está falando, olha, ele nos deu entendimento, o Senhor Deus nos deu uma mente, um cérebro para pensarmos, para que a gente conheça aquilo que é o verdadeiro. E aqui o verdadeiro está com V maiúsculo, está falando do Deus, da verdade de Deus. E ele diz assim, ó, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Veja como a Bíblia é clara em colocar Jesus como o nosso Deus e a vida eterna. E ele termina a sua carta dizendo, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Por quê? Porque tudo aquilo que não está ligado ao verdadeiro Deus, quando você cultuar qualquer um que não seja o verdadeiro Deus, o nosso Deus Pai, o Filho encarnado e o Espírito Santo enviado por Jesus, algo fora da Trindade, você está diante de Deus culpado de idolatria. Isso é muito sério, por isso que João termina dizendo, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Por isso é tão importante você entender esse assunto. E mais recentemente eu estava ouvindo um podcast onde um padre bem conhecido hoje na internet, ele é questionado por um entrevistador. Olha, por que vocês usam Maria como uma intercessora? E mais específico, ele perguntou, para que ela seja uma intercessora, ela não pode ter pecado. E o padre concordou, sim, ela não tinha pecado. E aí ele pergunta justamente para o padre esse ponto. Porque essa é a base de todo culto a Maria, o fato de que ela não tenha pecado, de que ela seja alguém diferente de nós pecadores. Então, ele perguntou, mas qual é a base da Igreja Católica para afirmar que Maria não tem pecado? Então eu quero que você entenda muito bem isso. O fato de Maria ter ou não pecado é o que vai fazer toda a diferença. Porque se ela era uma pecadora, ela precisava de um Salvador. Agora, se não, ela era uma santa, alguém capaz então de se tornar intermediadora entre nós, Jesus, e de Jesus com Deus, como a Igreja Católica diz. E o padre, então, ele afirma que o texto base está lá em Lucas 1, 28, aonde você pode abrir aí sua Bíblia, a palavra vai dizer assim, eu abri aqui, olha, 1, 28 na minha Bíblia, Lucas 1, 28, quando o anjo aparece, né? E aproximando-se dela, o anjo disse, salve agraciada, o Senhor está
com você. Algumas versões você vai encontrar ave cheia de graça, o Senhor é contigo. É essa saudação do anjo, quando ele diz cheia de graça, que os católicos vão interpretar, e eu busquei, de fato, esse é o único texto que a Igreja Católica tem nas Escrituras para afirmar que Maria não tem pecado. Quando o anjo diz, você é cheia de graça, você é agraciada, então eles vão dizer que isso indica que Maria não tem pecado. E o interessante é que quando você vai buscar esse verbo cheio de graça, você vai encontrar ele igual lá em Efésios 1:6. Veja só o que você encontra lá em Efésios 1:6. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia também. Efésios capítulo 1, versículo 6. É o mesmo verbo utilizado aqui por Paulo. Olha só o que diz aqui. Para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele está falando aqui que nós recebemos graça. A igreja, todos nós recebemos graça, assim como Maria. Maria foi agraciada com aquela mensagem e toda a igreja, é o mesmo verbo, aparece aqui. Toda a igreja recebeu graça, referindo-se aos crentes. E, obviamente, sem significar que todos os crentes não têm pecado. Ou seja, percebe como que uma doutrina tão importante como o fato de afirmar que Maria não tem nenhum pecado, você basear num único texto, que claramente não é isso, o texto não está afirmando, o anjo em momento algum chega ali e diz, Maria, já que você não tem nenhum pecado, não, ele apenas diz, Maria, cheia de graça, você recebeu graça. Graça significa favor imerecido, que é o que ela recebe, que é o que nós recebemos quando somos salvos. O texto é muito simples, você não tem como encontrar ali uma afirmação de que ela não tinha pecados. E eu quero contrastar para você entender bem quando uma doutrina ela é de maneira séria encontrada na Bíblia e quando é uma forçação de barra, que é o que nós temos aqui, infelizmente, feito pelos católicos. Veja, quando nós afirmamos que Jesus Cristo não tinha pecado, não é com base em textos obscuros e numa distorção. Observe só, eu vou trazer alguns textos para você anotar aí. Veja só, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Olha o que diz o texto. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Olha a clareza, ele está falando de Jesus. Eu não tenho um sumo sacerdote que não possa se compadecer da minha fraqueza, mas pelo contrário, olha só, ele diz que Jesus foi tentado em tudo a nossa semelhança, porém sem pecado algum. Veja a clareza do texto. Veja 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vá observando como os textos são claros, eu não preciso nem interpretar para você. Paulo está dizendo claramente, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Lá na cruz, os nossos pecados estavam sobre ele, no Getsêmani, o cálice da ira de Deus sendo derramado sobre ele por causa dos nossos pecados. Ou seja, Jesus não tinha pecado, mas recebeu sobre si os nossos pecados. 1 Pedro 2,22, o apóstolo Pedro, ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Vá vendo quantos textos, Hebreus, Coríntios, Pedro, agora João, 1 João capítulo 3, versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Olha só, o apóstolo João ele afirma por que Jesus veio, ele se manifesta aqui no mundo, ele encarna, nosso Deus encarna para tirar os nossos
pecados. É por isso que ele vem, para nos salvar dos nossos pecados. E ele termina dizendo, e nele não existe pecado. Então, isso que é importante ficar tão claro. Veja a fragilidade do argumento apresentado, que é, vamos dizer que esse é o alicerce principal para todo o culto a Maria, para se afirmar que ela é intercessora. Veja como é que é o texto, a oração a Maria da Igreja Católica. Olha só, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ou seja, aqui é o grande ponto, aonde diz, rogue por nós que somos pecadores. Por quê? Porque ela é sem pecado. O que é completamente contra as Escrituras. Você não encontra isso nas Escrituras. Você pode ler o Novo Testamento todinho, do início ao fim, e você não vai encontrar textos claros como esses que nós encontramos a respeito de Jesus, colocando Maria como alguém sem pecado e muito menos colocando ela como alguém entre nós e Jesus. Você só encontra a ligação entre nós e Deus através de Cristo, com textos claríssimos. Há um só intermediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E pega-se textos como Maria ali nas bodas de Caná, dizendo, façam tudo conforme Jesus lhes pedir. E você quer transformar isso numa doutrina, não faz sentido algum. Você vai ler Atos dos Apóstolos, leia Atos, você que quer entender o princípio da igreja, a pregação apostólica, e você vai ver Pedro pregando para as multidões, para os primeiros cristãos. Depois você vai ver as pregações de Paulo na sua primeira viagem, na sua segunda viagem, e você não vai encontrar absolutamente nada do ensino dos apóstolos a respeito da intermediação de Maria. Será que se isso fosse algo real, se isso fosse algo que Jesus houvesse ensinado aos seus discípulos e que Deus quisesse que acontecesse, isso não seria ensinado à igreja primitiva? Nós não teríamos registros da igreja primitiva ali em Atos praticando ou falando isso, que é algo tão importante e tão usado no culto católico. É assustador. Esses dias, numa missa aberta aqui da cidade, enquanto eu passeava lá, eu escutava a missa e é assustador a quantidade de vezes em que o nome de Maria é pronunciada, em que o nome da Nossa Senhora de Fátima, que é aqui da nossa região, e a Nossa Senhora Aparecida é pronunciado em detrimento ao nome de Cristo, à adoração a Cristo, à sua mensagem, ao seu sacrifício na cruz. Chega a ser um negócio assustador, como que o ser humano pode desvirtuar algo tão claro que está na palavra. Porque alguém pode dizer, sim, mas eu entendo, eu estou percebendo que de fato a Bíblia não dá respaldo algum. Mas o que você diz a respeito dos milagres? Eu tenho testemunhos na minha família ou na sua própria vida de coisas que aconteceram porque você orou para a imagem da Nossa Senhora de Fátima ou para a Aparecida. Veja só, essas aqui eu tenho registrado para você entender, por exemplo, a Nossa Senhora Aparecida. Esse título foi dado a uma imagem encontrada por pescadores do rio Paraíba em 1717. Nós estamos falando do século XVIII. Nossa Senhora de Fátima, depois, essa se refere à aparição, segundo que Maria fez para 3 crianças lá em Fátima, em Portugal. Pensa só, aparições para apenas 3 crianças. E se cria toda essa compreensão e se passa a acreditar que elas fizeram milagres. Agora, veja só o que o apóstolo Paulo vai escrever para nós. E esse aqui talvez o texto mais importante. Abra na sua Bíblia, 1 Coríntios 10, 19 ao 22. Olha que sério isso aqui. Portanto, o que eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: não.
O ídolo não é nada. Eu quero dizer que os sacrifícios dos pagãos são oferecidos aos demônios. E aqui a palavra é muito séria. Paulo está dizendo que tudo que é feito de culto, de sacrifício, de oração, que não seja a Deus, é feito a demônios. Não a Deus, por isso não desejo que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Veja que aqui é o ponto mais grave, e por isso que eu comecei o nosso vídeo dizendo: esse não é um assunto periférico, esse é um assunto central e precisa ser tratado. Não é que seja um assunto polêmico. Se você deseja caminhar dentro da ortodoxia cristã, daquilo que a palavra de Deus ensina, você não pode prestar culto ou usar qualquer pessoa como intermediária que não seja Cristo Jesus. O que passar disso, você pode leia, eu te incentivo, leia o Novo Testamento várias e várias vezes, procurando encontrar algo que justifique na igreja primitiva, no ensino dos apóstolos, a intermediação de Maria, a adoração dessas imagens, ou que não seja a adoração, que seja a veneração. Não importa, nada disso é encontrado. E o que você encontra aqui é Paulo dizendo: tudo isso, quando essas coisas acontecem, é o plano do inimigo para que a igreja esteja, em vez de adorando a Deus, adorando a demônios. E agora, com relação aos milagres, eu te pergunto: Satanás tem ou não tem poder para fazer milagres para gerar engano? Mas é claro que tem. A Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que nos últimos tempos os enganadores iriam, os falsos mestres, os falsos profetas, iriam fazer e atrair multidões. Por quê? Por causa dos seus milagres. Então, o inimigo tem pleno poder. Você vê isso desde o início. Você vê Moisés chegando diante do faraó e fazendo aquelas maravilhas, jogando o seu cetro no chão, se transformando em cobra, e aqueles magos que não eram servos de Deus, fazendo igual, imitando. É claro que vai até um momento, depois de algum momento eles não conseguem mais imitar aquilo que Deus estava fazendo através de Moisés. Mas o diabo, ele tem poder. Então não se engane por causa de milagres, por causa de curas, porque o inimigo, ele usa, ele tem poder para justamente confundir a mente das pessoas. Mas os cristãos, o nosso chamado é estarmos alicerçados naquilo que a Bíblia diz. Se a palavra de Deus nos orienta, então nós fazemos. Se a palavra de Deus não nos orienta, nós nos afastamos. Por quê? Para nós, a nossa regra de fé e prática é o que está nas Escrituras. Então, esse é o alerta que eu quero deixar aqui para você nesse vídeo. Leia as Escrituras, busque encontrar aquilo que a palavra de Deus nos deixa como o exemplo de culto a Deus, de adoração, de como que nós podemos de fato nos achegar a Deus, e você vai ver do início ao fim que o único caminho para Deus é Cristo. Ele vai dizer de maneira tão bela, tão clara: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em momento algum é colocado intermediação, em momento algum nos é ensinado a adoração ou a veneração ou a intermediação de Maria. Em momento algum é ensinado que Maria não tem pecados. Pelo contrário, no hino de Maria, ela vai dizer: dando graças ao meu Salvador. Ou seja, ela mesma diz: eu preciso de um Salvador. Isso está... Eu não tinha preparado aqui. Vamos ver se a gente acha aqui no Cântico de Maria. Olha só, está aqui, ó, capítulo 1, versículo 46. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela chama Cristo do Salvador dela. E assim, aqui eu quero fazer uma observação. Esses tempos eu ouvi um
dos falsos mestres que nós temos aqui, tão perto da gente aqui em Joinville, o David Leonardo, querendo falar de que é muito errado a forma que os evangélicos atacam Maria. Veja que absurdo, nenhum evangélico de sã consciência, um protestante bíblico ataca Maria ou odeia ou despreza Maria. Isso é uma acusação extremamente falsa, não é isso. Uma coisa é você entender Maria como a Bíblia nos traz, como alguém cheia de graça, bem-aventurada, escolhida por Deus, amada por Deus, um exemplo de fé, um exemplo de vida. Nós a amamos como qualquer um. Ela é uma santa, como a igreja é chamada quando Paulo escreve aos santos de Éfeso, aos santos de Colossos. Ela também é como nós santificados pelo que Cristo fez na cruz. Agora, entre eu entender isso e dar o valor real para ela e atribuir a ela algo que não é correto, existe um caminho enorme. E é de uma desonestidade tão grande quando alguém usa isso, como o David Leonardo usou, para dizer é um absurdo eles não darem o valor devido. Não é isso. Nós amamos Maria, mas jamais vamos colocá-la aonde a Bíblia não a colocou. Percebe a diferença? E aqui ela está, esse texto lindo, essa canção aqui você pode estudar e é belíssima, e ela diz, olha, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E assim como Ele é o Salvador de Maria, Ele é o nosso Salvador, desde que nós coloquemos nossa confiança totalmente em Jesus, e esse é o perigo. Quando nós colocamos nossa confiança em qualquer outra coisa além de Cristo, você está indo contra o ensinamento da Bíblia para a salvação. O ensinamento de Jesus para a salvação, João 5,24, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Anota esse texto, risca ele na sua Bíblia, lê João 5, 6, 7, 8. Você vai se maravilhar com esses capítulos do Evangelho de João e você vai ver tão claramente que a salvação está em Cristo Jesus e nada mais. Se você falar, eu creio em Jesus e também, pronto, você saiu daquilo que as Escrituras nos ensinam. É a fé em Cristo Jesus somente, é a fé nele que nos liga a Deus, que nos salva e nos dá a vida eterna. Querido, que o Senhor te abençoe. Se esse vídeo foi importante para você, sempre importante, curte aqui. Se você não é inscrito, se inscreve, isso ajuda demais o canal a avançar. Comenta aqui e compartilha esse vídeo para que a gente possa levar essa mensagem do Evangelho, que é uma mensagem a mais importante de todas, levar ela adiante para muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.